Estamos começando mais um Mapcast, um programa que fala de médico, de medicina, de saúde e de todos os aspectos que fazem com que essa junção médico-paciente se torne a melhor possível. E hoje, né, eu vou aqui começar a fazer uma brincadeira. Eu tô aqui barbudo, tô aqui de rosa, da Mangueira, tô aqui... Tá de Mussum. Não, cara, não estraga a minha brincadeira. Isso tudo eu demorei horas para pensar e já não saiu certo. Mas é para dizer o seguinte, que essa linguagem meio carioca e tal, né, é exatamente para receber uma médica que gosta muito disso. Eu, né, brinquei aqui, né, não suporto esse negócio, sou rabugento pra caramba, mas a doutora Flávia Cohen, que eu vou apresentar pessoalmente aqui, depois vou passar para o Diogo para ele falar um pouco profissionalmente. É uma das pessoas que eu admiro, não só pela medicina, mas pelo estilo de vida que ela mesmo impõe na sua própria vida. Mãe, tá sempre cuidando da sua saúde, fazendo atividade física, para cima, viajando quando pode. Uma parte, né, que eu acompanho ali, espiritual, que eu acho muito importante, muito presente na vida dela. Então, tem todas as valências pessoais que eu acho que uma pessoa que nasceu para tratar, as outras tem, né? A história do Copa Bronx, a gente discorda um pouco, né? Porque, assim, pô, Deus me livre aquele lugar lá, mas tudo bem. Mas Flávia Correia aqui com a gente. Diogão, essas são as apresentações pessoais, né? E as profissionais? Manda brasa. A Flavinha tem uma história muito parecida com a minha, né? A Flavinha é infectologista, trabalhou muito tempo no mesmo hospital que eu trabalhei durante muitos anos. Um apego emocional ao contador que a gente tinha. Muito apego emocional. É uma médica completaça, né? Infectologista durante muito tempo. E tem uma história muito parecida comigo que eu já falei para ela, né? De quando fez a transição de carreira, foi julgada durante muitas vezes, né? Muitos médicos acabaram criticando essa tua mudança, e hoje você está onde está, hoje eu estou onde eu estou, e todo mundo elogia, ainda bem que você fez essa mudança, que bom que você fez isso. Tenho muito orgulho de ter a Flavinha perto da gente, né, Guilherme? A Flavinha é da nossa primeira turma do MCNK, está com a gente já tem mais de um ano, né? Renovada do MCNK. Sem dúvida nenhuma. Obrigatoriamente. Óbvio, jamais ficaria de fora. Obrigatoriamente. E é muito legal a gente poder ter participado dessa tua transformação. A gente fica muito feliz com o sucesso que você tem hoje. Mesmo que a gente tenha 1% nisso aí, a gente já fica muito feliz de ter te ajudado dessa forma, de ter conseguido romper aquelas barreiras das amarras. Foi difícil. A Flavinha é uma médica muito completa, né, Guilherme? Ela é muito especialista em relação à suplementação e doença autoimune, e tem um ponto também que eu também me coloco muito parecido com você, que é o ponto da jornada do herói, né? Da tua doença autoimune, de você viver exatamente o que você pratica, e isso é muito importante, porque gera conexão com o paciente e mostra o quanto você sente a dor do paciente de certa forma. Flavinha, obrigado, você está aqui, um prazer gigante ter você aqui com a gente mais uma vez. E antes só de passar, sabe o que é mais legal, Jogão? É o seguinte, pela primeira vez, eu vou roubar a tua pupila. Por quê? Porque aqui é só hormônio, só menopausa, é verdade. só testosterona, entendeu? Tipo, agora a gente vai poder falar ali um pouco mais Hoje eu vou ficar mais quieto. Da medicina. Duvido. Vai se dar um jeito de se meter ali e botar uma menopausa no meio. Mas brincadeiras à parte, assim, né? Eu queria primeiro que você, né, desse um oi, falasse ali com a galera que está assistindo. E eu já te pedi para fazer isso várias vezes, mas vale muito a pena repetir, porque eu acho que você tem uma das histórias assim, mais legais, mais bonitas, como médica, né? E, principalmente, uma médica que tem medo de ser criticada quando faz uma transição de carreira para um outro aspecto da medicina que, às vezes, não é tão conhecido e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes de tudo, antes da gente falar sobre vários assuntos aqui, sobre isso.
Tá. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, meus mentores. Jamais ficaria de fora, é um prazer. E vocês me deram essa força realmente para eu poder seguir na transição de carreira. Para quem não sabe, eu sou médica infectologista, trabalhei 20 anos na Redditor. Então, eu sou uma médica assim, bem tradicional, né? Fiz a faculdade de medicina, passei na residência médica, fiz minha residência médica no Hospital dos Servidores do Estado, fui concursada pública do Ministério da Saúde, fiquei 18 anos de Instituto Nacional de Cardiologia. Então, eu vivi todas as fases da medicina, da dura vida de ser médica, né? Da dedicação que a gente tem para com a nossa profissão. E aí, com isso, acabei adquirindo 3 doenças autoimunes durante todo esse período. E a doença autoimune, eu digo que hoje ela me trouxe para me transformar na pessoa e na médica que eu sou hoje, porque, de fato, eu pude viver o que hoje os meus pacientes vivem, o sofrimento que é você ter uma doença autoimune, um sofrimento enorme, porque incapacita a gente como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional. E foi uma batalha muito grande eu conseguir fazer com que a minha doença entrasse em remissão e conseguir achar um profissional que me olhasse de uma maneira integral. Completa. Então, eu tenho, para quem não sabe, psoríase cutânea, eu ia no dermatologista. Eu tenho artrite psoriática, eu ia no reumatologista. Eu tenho fibromialgia, eu ia no psiquiatra. Então, eu me vi uma menina, ainda jovem, com 20 e poucos anos, 30 anos, trabalhando muito, tomava muitas medicações. E eu não tinha minha vida completa, porque eu vivia cada vez mais doente. Então, foi isso que foi me levando a entender o que é a medicina integrativa, qual é esse olhar que a gente pode ter no paciente como um todo, como a alimentação é importante, como a suplementação é importante, como o estilo de vida que a gente leva, como as pessoas que estão ao nosso redor são importantes no nosso dia a dia. Então, foi isso que me fez me transformar e me levar à pessoa que eu estou hoje, estar aqui com vocês, e na transição de carreira. Hoje eu não trabalho mais no hospital, tenho a minha própria clínica. Foi difícil tomar essa decisão, porque eu amo, né? Assim, trabalhei anos da minha vida na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, workaholic nível hard, assim, de domingo a domingo, 24/7. Então, hoje eu tenho uma vida mais tranquila, mas com toda a responsabilidade que um profissional tem para com os seus pacientes, entendeu? E aí, rapidinho, vocês falam muito e eu também. Só uma coisa que eu achei legal que você falou, que o que acontece é que a gente, no início, é criticado, mas hoje eu tenho os meus próprios colegas que vão até a clínica ser atendidos por mim. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, entendeu? E fazendo o que é certo. E uma das coisas mais legais que aconteceu, né? Eu me lembro que Flávia, quando entrou ali, né, teve contato com a gente, entrou na mentoria e tal. Ela trabalhava no hospital e ela tomou a decisão de sair ali no meio. E eu me lembro assim que uma das primeiras, nas primeiras reuniões que a gente teve, tava acho que o teu marido lá, e ele falou, eu falei, é pra fazer, e não sei o quê. Então, assim, né, era uma decisão que a gente obviamente incentivou. Acho que né, provavelmente você tem mais tempo agora, você tá mais feliz. Sei que você gosta de trabalhar, tá sentindo falta de um paciente grave, mas né, é uma coisa que isso já estava meio que programado, e é muito legal falar sobre isso como inspiração para as pessoas, né? Assim, então, pô, você, uma médica tradicional, né, chefe mesmo, coordenadora. Né? Ali coordenadora, cara, do departamento de infectologia dos maiores hospitais, cara, fica doente, larga tudo, cara, depois de 30 anos de idade, cara, começa a estudar a partir daí, muda de carreira e tem uma ascensão assim, brilhante, com uma clínica que está, né, bombando. E agora, Diogão, professora também, hein? Professora. Vai lançar um curso. Vai lançar um curso e tal. Se Deus tava quiser. na hora de fazer. Tá na hora de fazer. E aí, eu queria aproveitar e já lançar uma segunda pergunta, que a gente está falando aqui de doença autoimune. E eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe muito pouco sobre doença autoimune. Eu costumo falar que existe uma né, especialidade na medicina, reumatologia, que estuda algumas doenças autoimunes, né? São doenças autoimunes que a gente conhece mais. Então, por exemplo, sei lá, lúpus eritematoso sistêmico. A gente sabe
que tem ali anticorpos que o seu corpo produz contra você mesmo, que tem nome e sobrenome, os anticorpos, e que causam determinados sintomas, assim como outras colagenose, artrite reumatoide, etc. e tal. Então, esse é um espectro de doença autoimune já conhecido. Agora, não precisa ter nome e sobrenome para a gente saber que é uma doença autoimune. Você come um negócio que você não está acostumado. De repente fica todo vermelho, ou fica distendido, ou fica com alguma questão que você não tinha e que você, sempre que toma aquilo ali ou que come aquilo ali, desenvolve uma reação. Isso é uma doença autoimune. Talvez ainda não conhecido o suficiente para a gente conseguir dar um nome, sobrenome, achar um anticorpo específico e tal. Mas é fato que é. E a medicina ali tradicional ignora um pouco isso. E justiça seja feita, apesar das minhas críticas, isso está sendo bem mais reconhecido atualmente. E aí eu queria te perguntar ali duas coisas, né? A primeira é o seguinte: como é que as pessoas reconhecem se tem alguma doença autoimune? Porque existem coisas leves e tal, então assim, que sinais de alarme, que coisas podem chamar a atenção para que ela, por exemplo, vá lá no teu consultório e te procure. E a segunda, assim, se existe alguma base ali que mexa no teu sistema imune e que, né, sirva como um conselho geral para que as pessoas desenvolvam menos, né, tanto as doenças quanto os sintomas relacionados. Eu acho o seguinte: toda doença autoimune ela tem um comportamento genético, isso é fato. Todo paciente tem algum comportamento genético envolvido. Agora, o que eu acho que leva mais em consideração atualmente é o ambiente que a gente vive, né? Então, hoje, posso falar até como nós mulheres, né? A gente tem uma vida muito sobrecarregada, né? Trabalho, estudo, casa, e acaba que a fica assoberbado nas nossos afazeres. Então, o estresse ele entra como um fator aí predisponente, né, para a doença autoimune também, assim como a parte alimentar. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, a gente vê no nosso dia a dia, todos nós se alimentam muito mal. Então, a parte de industrializado, de embutido, isso tudo acaba interferindo negativamente e também levando à propensão de mais doenças. Então, como você falou, né, intolerância alimentar, alergia alimentar, às vezes doença de pele, dor de cabeça, barriga estufada. Isso tudo já pode ser hoje em dia a gente fala até de transtorno de doença autoimune. Você pode prever se o paciente que você está atendendo hoje pode vir a ter uma doença autoimune no futuro ou não. Isso independente de autoanticorpo. Eu tenho várias doenças autoimunes, eu não tenho um autoanticorpo, não tenho um FAM positivo, não tenho nada positivo e tenho o diagnóstico de doença autoimune. E a gente corrige a doença autoimune. Hoje eu entendo isso perfeitamente bem e foi o que me fez conseguir fazer com que minha doença autoimune entrasse em remissão. É um saco falar isso, porque as pessoas não têm saco para isso, mas é a mudança do estilo de vida. Isso. Então, é isso. A gente, de qualquer maneira, a gente precisa, para qualquer doença que a gente tenha, mudar o nosso estilo de vida. E quando a gente fala mudar o estilo de vida, o que é mudar o estilo de vida? É você se alimentar com comida de verdade, né? É o mais do mesmo, mas é o mais do mesmo que as pessoas, infelizmente, não fazem. É o que faz a diferença no paciente que tem doença, né? Beber água, que as pessoas não bebem água, se expor ao sol, que as pessoas não se expõem ao sol, praticar exercício físico. O que me levou à cura no início não foi nem remédio, porque eu tomava metotrexato subcutâneo, porque o oral não funcionava, arava, sulfasalazina, pulso de corticoide, arflex, tomava tudo e nada resolvia. E o que me resolveu foi... tinha, assim, né? Então, o que eu tinha? Quais eram os sintomas? Eu tinha articulação inflamada, então eu tinha artrite nas mãos e nos pés, a minha mão nem fechava. Eu tinha uma fadiga que eu não conseguia levantar da cama, eu não levantava da cama para nada, eu tomava banho com auxílio. Eu ia ao banheiro com auxílio, não conseguia andar, não conseguia botar meu pé no chão, eu não conseguia pentear um cabelo. Então, até que eu resolvi... Isso tomando vários remédios. Aí eu resolvi que eu não ia mais tomar remédio nenhum. E eu fui para São Paulo. Isso, foi aí que começou o meu alerta para entender um pouco sobre suplementação. E na época ninguém falava sobre isso.
Foi uma coisa que eu falei, cara, alguma coisa tem que me melhorar. Porque eu já estava com tudo. Metotrexato subcutâneo, metotrexato oral, Arava. Para quem não sabe, explica. Né? Imunossupressores, né? É quimioterápico, né? A ideia é você, com química, suprimir melhorar, né? ali e nada melhorava. Era pulso de corticoide, sulfasalazina, Arava, metotrexato, ácido fólico, Arflex, amitriptilina, Rivotril, era tudo. E nada melhorava. Eu falei, gente, alguma coisa, pelo amor de Deus, Deus me deu um sinal. E a gente, como profissional de saúde, eu sempre fui curiosa com tudo, né? E foi o que me levou depois a entender um pouco de hormônio também, né? Eu posso chegar nessa parte, o que eu fui para hormônio? Foi a curiosidade da mulher também, eu como mulher. Mas assim, eu sempre fui... Aí eu fui pro Google. Cara, doença autoimune. O que eu posso fazer para melhorar? Suplementação. Ninguém falava isso em 2015. Ninguém falava de vitamina D. Vitamina D veio agora, em 2020. Uma pandemia que a gente viveu, que as pessoas começaram a falar de vitamina D. Daí eu fui para São Paulo ser atendida pelo Dr. Cícero Coimbra. E eu sou tão, assim, chata, que eu falei que eu só ia para São Paulo se eu fosse atendida pelo Dr. Cícero Coimbra, que não servia ninguém da equipe dele, só servia ele. Eu fui para São Paulo de cadeira de rodas com meu marido. E ele me atendeu, ele ficou mais 5 horas comigo na sala, me mostrando todos os artigos que tinha de psoríase, de autoimune, de artrite com vitamina D. Ele abriu assim uma televisão e me mostrou todos os artigos. Eu estava com muito medo, imagina. Fazer altas doses de vitamina D, eu estava pesando 45 quilos. Falei, cara, mas eu vou. Ele me mostrou, eu falei, confiei, vou tentar. E aí eu fui, tomava 100 mil de vitamina D por dia. Fui numa nutricionista funcional, então a nutricionista também me ajudou muito. Fui numa fisioterapeuta que me ajudou muito e me levou também a ser quem eu sou hoje, né? Fui entendendo um pouquinho de suplementação, de ozonioterapia, coisas que as pessoas não acreditam, infelizmente, mas eu experimentei e em mim funcionou. E aí esse caminho foi me levando a transformar a minha vida, entendeu? Me conectar mais com Deus, ter mais espiritualidade, entender que estar em contato com a natureza é muito importante também. Então essas coisas foram me trazendo de volta a mulher que eu era antes de ficar doente, entendeu? E eu fui me conectando de novo comigo mesma e aprendendo e estudando. Aí eu fui estudar, aí eu fiz a pós-graduação do Dr. Arthur Lemos, eu fiz a pós-graduação do Dr. Lair, eu fiz o curso do Vitor Sorrentino, eu fiz a mentoria, estou na mentoria. Aí eu fui realmente estudar para entender mais como é que aquilo funcionava dentro de mim. E as coisas foram dando certo, graças a Deus, porque tudo tem ciência, né? Não é tudo achismo. Não é achismo, tem ciência envolvida, entendeu? Eu vou só fazer um parênteses aqui, Diogo, porque a gente criou um quadro. Você lembra do nome do quadro? Qual quadro? É o momento é o momento cutucada. E tá na hora dele. Ah, é? Tá na hora dele. Então tá. Assim, né? A gente brinca. Não mede as palavras, não, eu não vou medir as palavras. Tá ao vivo dele, da live, né? Cara, assim, todas as pessoas que você citou são pessoas importantes. Algumas delas, assim, cara, eu não concordo muito com a forma de se expressar, não necessariamente. Cara, eu não consigo conceber um representante de uma vertente da medicina que usa capacete no Instagram. Não dá. Não é nem por preconceito, mas assim, cara, a gente é chamado de charlatão, quem trabalha com isso a vida inteira. Aí o cidadão aparece de capacete ali e tal. Cara, é prato cheio para você pegar toda uma classe e colocar. Então é uma questão de linguagem só, é uma opinião minha e tal. Então fica aqui a cutucada. Não para a pessoa especificamente, mas para que as pessoas entendam que, em termos de linguagem, aquilo ali não é nenhum tipo de exemplo. Mas, por outro lado, você citou uma coisa do Cícero Coimbra, que ele é um pouco injustiçado. O Cícero Coimbra, eu tive a oportunidade de conversar com ele, de conversar mesmo, de trocar ideia. Na época em que ele foi caçado, em que ele foi chamado de charlatão e etc e tal. E o que acontece é que desvirtuaram muito as coisas... A informação dele. Que ele fala. E a informação é simples e cristalina. Ele fala o seguinte: olha, a vitamina D está presente em todas as células, é fundamental para o sistema imune. E tem vários estudos
pequenos e etc e tal, que corroboram ali para a possibilidade de melhorar alguns tipos de doença autoimune. As doses são altas e, obviamente, doses altas de vitamina D, por isso é recomendado que ninguém se automedique, podem gerar, sim, alguns efeitos colaterais, apesar de raros. Dizer que não dá hipercalcemia, cara, é mentira. É raro. Eu fiz hepatite medicamentosa com metotrexato. Sim. Não, mas aí... Mas, cara, e a gente pode ir até além. Tipo assim, a prateleira do supermercado tem muito mais veneno que qualquer outro lugar. Mas eu nem tô querendo chegar nesse mérito, assim. Mesmo que dê a possibilidade rara de ter efeito colateral, o que ele fala é o seguinte: existem, né, doenças, né? Agora, por exemplo, as terapias estão evoluindo, mas existem doenças, cara, que não tem cura, não tem remissão, não tem absolutamente nada para fazer, ou que você fez tudo e não adiantou. Por que não, diante de uma medicação, né, um suplemento barato, você pode monitorizar cálcio, PTH, monitorizava tudo, e etc., você fazer, já que você tem um embasamento científico, pelo menos mínimo, com a anuência do paciente. Então, isso é o que o Cícero Coimbra, ele prega, ele falou isso para mim diretamente. E disso se desvirtua num tal de protocolo Coimbra, em que as pessoas saem usando vitamina D aí ao léu. Na maior parte das vezes não vai acontecer nada, mas pode, né, acontecer. Cara, acaba caindo no colo dele e numa dessas o cara acaba sendo denunciado e tal. Então, eu quis fazer esse momento cutucada aqui, né, exatamente porque eu sempre falo isso. Cara, medicina funcional, medicina integrativa, ela tem seus problemas, mas ela tem muito mais soluções do que os seus problemas. A grande questão é que a linguagem em relação a ela faz com que muitas vezes ela pareça pagelância mesmo. E a gente precisa se conscientizar disso, não do tipo de medicina em si, mas da forma com que a gente coloca. Olha a diferença como a gente está falando disso aqui agora, né? E, Diogo, eu tô aqui poupando aqui as minhas palavras, mas agora é a hora de você dar aquela cutucada final. Eu não tenho papo na língua, né? É por isso. Eu nem penso. A nossa audiência, pô. Eu nem penso o que eu falo. O que eu acho? Eu acho o seguinte. A medicina integrativa ela se desvirtuou, né? Ela perdeu um pouco o foco. O foco qual é? Não existe uma medicina diferente da outra, né? Uma medicina é única. Por exemplo, no teu caso, você estava tomando 6 imunomoduladores de um quimioterápico. Talvez se você tivesse feito uma medida comportamental, junto com a vitamina D, junto com outra coisa, e o metotrexato, você teria entrado em remissão. O problema qual é? A gente não pode achar que a medicina tradicional ela é uma verdade absoluta e só tem esse caminho, e você também não pode achar que a medicina integrativa é a única verdade absoluta e ignorar tudo que existe. E o problema é exatamente essa bifurcação. Quando você percebe que a medicina integrativa assume um papel de vanguardismo, de novidade, você perdeu o rumo da medicina. Você está chutando a medicina e a ciência para outra dimensão e virou pagelância. Você começa a extrapolar mecanismos fisiológicos de bioquímica e de fisiologia para a realidade de fisiopatogenia de situações que não são replicáveis. Que podem até ser replicáveis em situações laboratoriais, mas que não têm aplicabilidade clínica nenhuma. E aí você começa a perder, e quem perde é o paciente e quem perde é a medicina. Então hoje a gente vive uma era muito negativa da medicina, onde o médico tradicional ele queima hormônio, ele queima medicina integrativa, ele fraca não existe, ou seja, ele demoniza tudo, e o integrativo cada vez mais ele se posiciona de uma forma radical, dizendo que é indústria farmacêutica, não sei o quê. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: às vezes você precisa da medicação. Óbvio. Tem doenças que a minha entrou em remissão, amém, eu estou sem medicação, mas tem pacientes que vão precisar. E o que a gente tem que fazer pelo paciente? Que ele consiga fazer a menor dose possível do remédio para não ter o efeito adverso desejado e fazer com que as outras coisas a gente some na vida dele. Não é que todo mundo precisa ficar sem remédio. Todo mundo vai ficar sem remédio, não.
Vai todo mundo. Mas se você puder usar uma dose baixa, entendeu? Você usa a menor dose possível para ter o melhor efeito clínico. Por isso se aplica a tudo na medicina. Pronto. É por isso que eu comecei a chamar de medicina única, né? Assim, é óbvio que é um termo inventado, mas é exatamente para sair dos estigmas. E essa discussão a gente sempre faz, mas ela é importante. Por quê? Porque não deve haver vertente. Não, entendeu? Você vai lá no consultório do Diogo, o cara vai te passar uma dieta, ele vai te passar, às vezes, sei lá, um Ozempic se precisar, ou ele vai te passar o Contrave se precisar. Até eu já estou aprendendo isso, gente. Antioxidante. Ele vai te passar uma prescrição de atividade física. É isso. Cara, assim, pô, não tem... E se precisar, ele vai fazer ali. Se precisar, porque né, ele até nega mais do que faz, cara, ele vai indicar hormônio quando necessário. Esse é o exemplo da medicina única. E se o médico presta atenção nisso e o paciente presta atenção nisso, os dois saem ganhando muito. Tanto em termos pessoais quanto em termos profissionais. Cara, o paciente busca isso. O paciente quer olhar para o médico e falar, esse cara tem todas as ferramentas para me tratar. Você precisa olhar para mim, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Né? No sentido de, me incentivar psicologicamente e achar que esse é o melhor caminho para tratar a minha doença. Eu vou confiar nele, se ele precisar me atropelar, abrir o meu peito, colocar uma ponte de safena, não sei o quê, ele vai fazer também. E eu vou confiar no mesmo cara, né? Então, dentro desse podcast aqui, a gente vai acabar repetindo esses dois conceitos sempre. Porque qualquer mesa de medicina, se você não fala de estilo de vida, cara, você está errado. Exatamente. Todo mundo fala, não sei o quê mas e tal. Cara, mas assim... É a realidade atual. Não adianta, se não fizer, não... Não está fazendo boa prática. Não está fazendo boa prática. E quer ver um exemplo? A Flavinha falou, né? A Flavinha, infectologista, começou na parte de medicina integrativa e de suplementação e hoje você migrou para a parte do hormônio. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque mas por que eu migrei? Primeiro eu fui estudar suplementação pela minha doença autoimune. Aí eu fui estudar e entender. E aí depois, quando eu comecei a também entrar no climatério, assim, eu fui em vários ginecologistas, né? E também eu não tinha respostas. Falei, cara, eu preciso estudar. Então... pedi para minha amiga Júlia, pediatra, que acho que estudou com você. Estudou comigo. E eu falei, Júlia, eu preciso estudar hormônio. Eu tinha entrado numa outra pós, mas não fazia sentido para mim aquele professor. Falei, eu preciso de alguém para me ensinar, porque isso para mim é muito difícil. Cara, endócrino, hoje hormônio... já não é mais. Não, hoje não. Um ano depois eu aprendi. Mas assim, ainda é difícil, porque é uma outra... sei lá, é difícil. Mas eu tô aprendendo. Já tô... 80%, falta 20% só. E aí ela me indicou o Diogo, aí eu fui entender e comecei a estudar. E aí também eu comecei a ajudar mais as mulheres, né? Porque as mulheres precisam dessa ajuda também, dessa visão do todo, porque a gente não é entendida com os médicos às vezes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? A fisiopatogenia de todas as doenças estrógeno sensitivas da mulher envolve um mecanismo inflamatório. Endometriose, adenomiose, é tudo um mecanismo inflamatório. SOP, é tudo um mecanismo inflamatório. Como é que você trata esse mecanismo inflamatório? Alimentação, dieta e suplementação. Então você trata. O hormônio ele entra para correção de um ponto final. E o que você disse é o que eu defendo. Por isso que eu falo que não existe uma medicina normal. Eu sou muito tradicional. Minhas prescrições têm 3 itens. Eu não boto prescrição gigantesca, porque eu vou muito focado no que o paciente precisa. Mas se o paciente precisa usar um berberine, resveratrol, eu vou usar. Eu vou usar, porque eu sei que para o SOP, para a adenomiose, isso tem aplicabilidade clínica. E eu vou usar uma menor dose de hormônio para fazer o controle disso acontecer. Quando você faz esse tratamento como se fosse um tratamento multimodal, você fecha várias portas e você não depende de uma vertente só. Quando eu dependo de uma vertente, por exemplo, se eu pego uma mulher com endometriose e eu não mudo o estilo de vida, eu não desinflamo, eu não melhoro ela, eu não faço uma alteração comportamental, a necessidade de gestrinona, por exemplo, que eu teria para bloquear a estrogênio é muito maior. E aí eu começo a ter mais chance de colateral, mais chance de efeito clínico. Então, toda consulta, como o Guilherme disse, de um bom médico precisa envolver um gasto de tempo em relação à orientação de mudança do estilo de vida e de alimentação. Se você pensa só em usar hormônio, só em prescrever isso, está tudo errado. Cara, e talvez assim o lipedema, aí não necessariamente... Mas já sei tratar lipedema também? Não, mas seja um exemplo disso, né? Tipo assim, cara, a base do tratamento do lipedema é, cara, anti-inflamação. Agora, bicho...
para controle de sintomas, muitas vezes você precisa usar ali. Tem que usar. Então, se o cara não dominar tudo... Né? Tem que saber todas as vertentes. O que não pode acontecer? Você vai tratar uma mulher com lipedema e vai falar o seguinte, não, só a gestrinona. Não é só a gestrinona, depende. Não, eu só vou desinflamar e fazer dieta, atividade física. Também não vai melhorar. Só a cirurgia. Só a cirurgia, não existe um tratamento único. E esse é o grande ponto. Se você não pensa de uma mesma forma, você é o exemplo vivo disso. Você estava usando 6 substâncias sem controle da doença. Não estava. Quando você foi fazer o que precisa ser feito, de ir lá na fonte do problema, mudar o estilo de vida, tirar a doença, entra em remissão. Porque eu ia ter que fazer o injetável. Então. Aí eu não quis. Fiquei morrendo de medo. Porque imagina, eu infectologista, trabalhava dentro de CTI, só via doente muito ferrado. Trabalhava em enfermaria de AIDS, tuberculose, citomegalovírus, aspergilos. Falei, vou morrer de quê? De infecção. Eu já me via no quartinho de leito de isolamento com filtro EPA, juro. Aí eu me via lá. Falei, cara, não quero isso pra minha vida. Eu preciso descobrir uma maneira de sair desse furacão, cara. Foi difícil. Foram 10 anos, tá? Não, eu acredito. Foram 10 anos de sofrimento. E você já me deu um excelente gancho para essa parte de injetáveis, porque talvez aí more um grande perigo em termos de linguagem, não necessariamente em termos de terapia. Eu acho que deve ser encarada como mais uma terapia, com coisas boas, ruins, e que precisa separar o joio do trigo. E você tem bastante experiência com isso. Aliás, não sei se vocês perceberam aqui, eu falei assim, só voltando, que foi engraçado, vocês não perceberam, mas foi engraçado. Eu falei assim, o que doença autoimune tem a ver? Aí o Diogo, tudo! Ô, animal! Eu sou o host aqui desse negócio, eu tenho que fazer o papel de Dedé. Eu tô empolgado, cara. Eu queria responder, porra. Fiquei animado aqui. Você me levantou tudo! O pessoal vai ficar me achando burro. Tudo bem, cara. Não, só porque eu fiquei animado. Eu fiquei muito animado. É um papel de host, né? Você sabe o que é isso? Porra. Didi, Dedé, essas coisas que a gente conversa. Eu sou o Didi, cara. Pois é. Mas o Didi valorizava o Dedé lá na época dos trabalhos. Tudo bem que ele ganhava muito mais dinheiro que o Dedé, mas ele valorizava o Dedé. Mas... Não, passando. É isso que eu falei, assim, ó. Por isso que eu falei assim, não... Script, não sei das quantas. Não tem script por aqui, gente. Viu? Tem nada, a gente descobre aqui. Mas eu sou a mulher do improviso, né? O script comigo não funciona. Mas é isso. Tipo assim, pô, senão fica muito chato ficar dando aula pros outros, né? Você assim, sabe que a gente, quando vai pro map da vida, né? É assim, né? Mas é muito tipo bom. assim, Diogo, você tá bem? Sobe lá, vai lá. O que você vai falar? Não sei. Na hora vem. Entra lá e vai lá. Ninguém... Aliás, no map, é engraçado, né? Assim, ninguém, a gente funciona bem assim, ninguém tem a menor noção do que vai acontecer, do que o outro vai falar, da aula que preparou. Daí é o quê? O notório saber. Exatamente. Não, chega a dar certo. Chega cara, a dar certo. Quando a gente fala outro dia teve um app lá que eu falei que não precisava voltar, que o negócio era meu. Tem umas coisas assim que eu falo que as merda lá. O evento é meu, mas assim, né? Porque é claro que isso tudo tem um tom de brincadeira e também de espontaneidade, mas, pô, a gente imprime um pouco da personalidade da gente nas nossas coisas, e a nossa personalidade, ela não é só, né, alegria, né? E eu faço questão de mostrar isso, inclusive, nas redes, nas coisas que eu falo, pra gente ter um pouco mais de realidade, porque parece também que a vida de todo mundo ali é perfeita, e aliás, tem um estudo é muito legal que fala que o hábito de se comparar com os outros aumenta o risco de morte de doenças cardiovasculares e de doenças autoimunes. Olha que loucura, olha que loucura. Fator independente. Óbvio que um pesquisador, quando faz isso, ele tem que ter uma visão estatística muito importante para poder descartar todos os vieses. Isso foi publicado no British Medical Journal. Então, assim, é bastante interessante. Mas, voltando para os injetáveis para injetar um pouco de conhecimento aí na cabeça das pessoas, tô demais hoje. Hein? Tá mesmo, cara. Várias cheiradinhas. Cara, como é que
isso começou na tua vida? Assim, né? Geralmente, em quem que você indica? Como é que funciona, né? Assim, por exemplo, a prescrição ou a escolha entre algo que eu preciso fazer ali, ou intramuscular, ou pela veia, ou ou via oral, né? Assim, como é que é o raciocínio básico de alguém que vai na tua clínica, por exemplo, com alguma queixa, você indica o injetável? É porque é mais caro e você ganha muito dinheiro com isso? Não. Na verdade, o que acontece? Eu fui paciente do injetável também, né? Então, antes de eu ter a minha clínica, muito antes, eu era paciente e fazia uso do tratamento numa clínica de um colega. Toda semana eu ia lá fazer o injetável e realmente foi o que me ajudou a me manter fora das crises, né? Porque é luta, tá? Não é fácil, não. Mas a gente segue no caminho. E aí, o que acontece? Lá na minha clínica, eu não tenho nenhum protocolo fechado. Eu não tenho esses protocolos prontos que vendem. Eu tenho todas as substâncias em separado e eu monto na hora, de acordo com o resultado do paciente, de acordo com a clínica do paciente. Então, cada paciente vai ter um tratamento diferenciado. Eu avalio, a gente, né, tem uma gama de exames para serem avaliados e o protocolo, né, o tratamento vai ser definido no momento, de acordo com os exames dele e de acordo com personalizado mesmo, o caso clínico, né, o quadro clínico. Então, tem pacientes que vão se beneficiar do tratamento intramuscular, tem pacientes que vão se beneficiar do tratamento injetável, tem pacientes que não vão precisar e vão fazer apenas o tratamento oral. Então, isso depende muito de cada paciente. Entendeu? Mas quando há necessidade, a resposta, eu posso falar por mim e pelos pacientes, se tiver alguém aqui na live também que eu acompanho, que eu tirei muito paciente de crise de autoimune e que até uma advogada maravilhosa, que a minha paciente, eu fiz um podcast com ela, ela não conseguia, era que nem eu, ela não conseguia abrir uma garrafa de água. De dor articular. Hoje em dia ela está sem nada, não toma um remédio. Ficou internada no Copstar, fez um monte de coisa, hoje em dia ela não toma remédio. Ela entrou em remissão total. Isso tem uma explicação que é muito mais fácil do que as pessoas acham. É mais ou menos assim... Você absorve 100% da medicação, né? Mas a explicação, assim, celular mesmo, né? É muito interessante porque, cara, imagina que você está ali submetido a, sei lá, uma agressão, a um estresse oxidativo muito grande e tal. Cara, isso vai acabar, né, entre aspas, matando algumas células ali sujeitas àquela agressão e aquilo ali vai ficar no intestício ali, né, perto ali de onde a célula morreu. E esse estresse oxidativo, essa inflamação, ela continua ali. E ela continua deteriorando aqueles restos celulares. Na hora que o teu sistema imune chega ali para fagocitar, para limpar, ele fala, opa, eu tô aqui falando uma linguagem leiga, cara, isso aqui, todo comido de estresse oxidativo, não é self, não é o que eu reconheço como meu, não. Sistema imune, né, produz anticorpo, dá um jeito que tem corpo estranho aqui. E é por isso, né, essa é uma explicação simples, mas é uma explicação bem aceita de um mecanismo fisiopatológico do porquê você pode e deve, né, associado a tratamentos consagrados, usar ali, principalmente anti-inflamatórios, antioxidantes, no contexto de doença autoimune. Cara, e você recupera o paciente muito mais rápido. Você tira o paciente de uma crise em 4 semanas, cara. A verdade é essa, entendeu? Você consegue tirar o paciente de uma crise. Agora, por falar em crise, assim, né? A gente está falando de doença autoimune, eu acho isso meio genérico. Genérico assim, demais. Né? Assim, o que é uma crise? Assim, quais são os sintomas mais comuns, assim, cara? Lesões na pele? Então, você pode ter lesões na pele, cansaço, fadiga, muita fadiga. Mas não é uma fadiga que você dorme e acorda ok, que eu estou cansado, vou dormir e acordo. Não, é uma fadiga que não te pertence. É uma coisa que você não consegue fazer as suas atividades do dia a dia, normais, sem muito esforço. A tua barriga, por exemplo, eu sempre fui magra, mas eu tinha uma barriga que parecia que eu estava grávida de 4 meses.
Eu vivia com o abdômen muito distendido. Eu não conseguia entender o que era aquela minha barriga de 4 meses. Eu nunca fui gorda na vida, então desbiose intestinal, né? A barriga fica distendida. Constipação, alteração do sono. Então, isso tudo entra dentro de uma crise de doença autoimune, dor articular, entendeu? Então, são vários, cada um manifesta de uma maneira, mas a maioria é essa, constipação ou alteração do trânsito, né? Você pode alternar constipação com diarreia, lesão de pele, lesão articular e um cansaço que quem tem fibromialgia eu que sou agitadíssima, eu tinha uma fadiga que eu não conseguia levantar da cama. Eu falava, e não tem um remédio para isso. Você vai tomar o quê? Não tem. Você vai tomar o quê? Você tem dor articular? Você toma um anti-inflamatório. A dor articular vai melhorar. A artrite, ela melhora com anti-inflamatório. O que melhora uma fadiga? Não. É surreal, você não consegue levantar da cama. É uma coisa que não te pertence. A névoa mental, eu ficava apavorada. Porque, eu sou super focada e super concentrada. Eu ficava aérea, retardada, assim, sabe? Totalmente fora do ar. E uma coisa, é uma coisa horrível. E uma coisa importante é que, assim, pra você usar esse tipo de tratamento, você tem que saber medicina. Ah, mas eu sei. Não. Isso eu sei. Isso eu sei. Cara, ninguém vai sair tratando, né, antes de fazer os diagnósticos clássicos. Né? Obviamente, cara, a artrite reumatoide, por exemplo, se você fizer o diagnóstico, ela tem um tratamento medicamentoso que é um tratamento ali muito bem estabelecido. O que não te impede de usar... Mas eu não tiro o remédio de ninguém. Eu faço sempre em acompanhamento com o médico assistente. Eu entro em contato com o reumatologista. Eu não tiro o remédio de ninguém, jamais na vida. Exatamente isso. Nunca. Eu tenho contato, por exemplo, recebo paciente com câncer. A gente, né, hoje em dia tem, o Dr. Gustavo Leva é um ótimo oncologista, a gente tem algumas coisas de injetável que é permitido fazer. E eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos, que ele curou um tumor de próstata, um cara super jovem, 60 anos, em contato direto com um oncologista, a gente faz os protocolos. Mas jamais na vida eu vou falar, não faço uma quimioterapia, não faço uma rádio. Nunca, é unindo os dois, entendeu? Tem dentista que faz isso. Não, jamais na vida. Então, e eu falo isso. Nunca na vida. Eu falo... Psiquiatra, eu ligo pro psiquiatra. Eu faço isso sempre, mas é sempre. Porque, assim, sempre. Cara, na primeira aula lá da faculdade, não se trata sintoma, se trata paciente. Tem que, né, não se trata sintoma, tem que saber por que aquele sintoma acontece e tal. Então, cara, chegou alguém com uma mancha vermelha lá no teu consultório, vai fazer ali, acho que pode ser alguma doença autoimune e tal. Você vai tratar ou vai fazer alguma coisa, mas, cara, obrigatoriamente você vai investigar. Claro, vai para um especialista, vai fazer uma biópsia, vai fazer os exames mais específicos. É muito importante falar isso, porque clínica de injetável que se preze tem que estar associado a serviços de medicina que se preze também, né? Então Não, e assim, lá na clínica eu tenho uma clínica geral, eu tenho uma endocrinologista, eu tenho um pediatra, eu tenho um neurologista, todo mundo com a formação tanto tradicional, né, como a formação integrativa. Então a gente vai usar a medicina única, Exatamente. né? Essa é uma coisa única, não tem como, se soma. E você falou de pediatria, assim, criança pode usar injetável? Eu faço nos meus filhos, eu falo isso. Eu tenho colegas, amigas minhas que querem levar os filhos lá. Eu já fiz em poucos, tá? Mas eu falo que eu faço nos meus filhos por minha conta e risco. É a minha responsabilidade. Meus filhos, tá? Mas, assim, se a minha pediatra, que eu confio muito, doutora Júlia, indicar e ela estiver lá presente no dia da aplicação, sim. Mas eu só faço em adulto e nos meus filhos por minha conta e risco. Um dia eu vou fazer igual aqueles podcasts de maromba, em que eu vou abrir aqui a minha suplementação, que é muito doida. Né? Mas é porque, assim, eu testo, quer dizer, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu também testo tudo em mim. Não, mas não é um teste. Assim, eu sei o que eu tô fazendo mesmo, porque, cara, eu tô de olho numa medicina ali que eu costumo chamar de medicina 3.0, enfim, que a gente pode discutir isso em outro momento, mas depois isso é uma coisa legal, a gente abrir os nossos próprios suplementos aqui, não para as pessoas copiarem, mas só para as pessoas entenderem que a gente efetivamente faz o que a gente acredita. Diogão, eu queria... Aqui você falou um negócio interessante, né, dessa relação de hormônio com doença autoimune.
cara, vice-versa também acontece, né? Então, assim, por exemplo... 70% das mulheres com lipedema têm Hashimoto. Então é uma incidência altíssima, né? A gente sabe que tem essa influência muito grande por conta do mecanismo fisiopatogênico. A fisiopatogenia de todas essas doenças hormonais, principalmente em mulheres, que são patogenias estrógenos sensitivas, ela se manifesta por inflamação, por resposta de antígeno anticorpo. O próprio lipedema tem uma característica imunológica. Então a gente sabe que são vários fatores que se envolvem e a conduta é sempre a mesma básica, né? O tratamento mais importante é a mudança do estilo de vida, é fazer uma alimentação adequada, é entender que talvez isso tenha acontecido com um disruptor que deve ter feito lá no início, que fez com que você se desregulasse toda. E isso é possível da gente conseguir reverter. Eu digo para as minhas pacientes isso, né? É impossível fazer uma reposição hormonal de uma mulher da menopausa de forma adequada se eu não mudar o estilo de vida dela. Se eu chego lá e eu recebo uma mulher de 50 anos com fogacho e eu só passo o estradiol e a progesterona, eu não estou tratando ela. Eu estou prejudicando ela. As vias de transformação de estradiol dependem exatamente de mecanismos inflamatórios. A proporção de estrona e estradiol depende de uma saúde do estroboloma, da saúde intestinal. Ou seja, se eu não trato essa mulher de uma forma completa, principalmente quando a gente fala de patologias estrógenos sensitivas ou da reposição de estradiol, eu não estou tratando essa mulher de forma correta. Cara, eu sou enlouquecido, apaixonado por esse tema. E aí você falou um negócio que não vai dar para não explorar. Primeiro, assim, né? Existe um espectro de doenças de predominância estrogênica, né? Então, você sempre fala isso, né? Edema, SOP... É um guarda-chuva. É um guarda-chuvão, né? Ali, síndrome ovário policístico, TDP. Cara, quando você vai olhar, é muito, mas muito comum de você ter síndrome de predominância estrogênica com alguma outra doença autoimune. E o tratamento, eu estava lendo esses dias, né? Então, assim, isso é uma dica legal para os médicos, assim, tipo, cara, procure, faça pesquisa. Vale a pena fazer pesquisa, mesmo de coisas subclínicas a um primeiro momento. Porque quando você trata ali, a tendência, e eu estou me metendo a besta a falar isso, vocês me confirmem, estiver falando a verdade, porque isso foi uma coisa que eu li recentemente, a tendência da resposta do tratamento é muito maior, é muito mais fácil você tratar um lipedema com, sei lá, um anti-TPO baixinho do que lá em cima. Isso é importante, né? Então... Eu uso muito esses marcadores de atividade de inflamação, atividade de doença inflamatória. Eu pego uma mulher com lipedema com anti-TPO de 640, eu falo, isso aqui vai dar trabalho, eu vou ter que desinflamar ela, essa mulher eu tenho que mexer no intestino, ou seja, serve de marcadores pra gente pensar de uma forma global e poder tratar o paciente. E assim, a mulher ela tem uma chance muito maior de ter doença autoimune do que o homem, e se você tem uma doença autoimune, você tem muito mais chance de ter outras doenças autoimunes. E aí, quando eu falo que eu tenho 3 doenças autoimunes, que eu tenho a psoríase cutânea, artrite psoriática e fibromialgia, vem um monte de gente falar, mas fibromialgia não é doença autoimune. Cara, não é, porque não tem ainda, não está bem definido, mas se comporta como tal e o tratamento é igual. Então, cara... Não. Porque sempre quando eu posto alguma coisa sobre doença, sobre fibromialgia ser autoimune, vem um monte de pessoas. Mas não é. Mas o meu médico disse que não é. Eu falei, gente, olha só, ela se comporta como uma doença autoimune, o tratamento é igual. Tá todo mundo errado. Cara, porque... todo mundo errado. Aí eu falei ontem, na minha humilde opinião, ela é uma doença autoimune. Não, mas é porque assim, as pessoas associam doença autoimune a alguma coisa que tem um alto anticorpo. É isso aí, não tem. Cara, você pode... Existe imunidade celular, você pode ter doença autoimune... Aquela tua aula de imunidade celular. Aquela é muito sinistra. É isso que eu falo. Assim, tipo, aquela aula uma doença... Né, o próprio síndrome pós-Covid é uma doença autoimune. Isso. Só não tem um anticorpo descoberto que justifique mas os tem sintomas. Todas as características, todos os sintomas. sintomas. A gente precisa parar de associar somente doença autoimune a alguma coisa que tem um anticorpo, né, que é só um espectro. Então, assim, a fibromialgia é uma doença multifatorial, é autoimune, a autoimunidade dela tá relacionada a uma hiperatividade do sistema imune, da imunidade celular, principalmente também ali no endotélio, e mais, né, tem um componente ali relacionado ao sistema nervoso,
uma hiperreatividade a estímulos dolorosos, né? E ela é incapaz. Das 3 doenças que eu tenho, ela é a pior de todas, porque não tem um tratamento, não tem um remédio para ela, não tem. É incapacitante. E a associação da fibromialgia com doença celíaca e dominância estrogênica é muitíssimo alta. A maior parte das mulheres que eu atendo que tem dominância estrogênica, elas se comportam com uma queixa de fadiga persistente, dor ao toque, dor à palpação, você vai ver, ela tem critério para fibromialgia. Então, ou seja, o mecanismo fisiopatogênico é muito parecido, envolve um excesso de hormônio e um processo inflamatório. E é por isso que é muito difícil tratar, porque como é multifatorial, cara, em quem predomina a inflamação e a autoimunidade, esse é o caminho principal. Em quem predomina uma hipersensibilidade dolorosa ali, por uma questão de receptor, de dor, cara, o tratamento ali geralmente vai ser medicamentoso. Em quem predomina, e aí a gente tem um eixo ainda um pouco entendido, mas que parece ser causal, que eu costumo dizer que é de cima para baixo, né? Que é você ter ali uma questão relacionada ao sistema nervoso central, algum distúrbio, alguma coisa até neuroquímica mesmo ali, que faz com que você interprete mal dor, cara, aí o tratamento é completamente diferente. E eu acho que isso, eu tenho estudado muito fibromialgia e caminha-se, né, exatamente para isso, para fazer um diagnóstico, entender qual é o mecanismo fisiopatológico que está predominando, já que os sintomas são os mesmos, e tratar melhor ou mais... De forma mais completa, né? Aí como é que você vai dizer que uma mudança de um estilo de vida, que uma alimentação, que um magnésio, que um LDN, que uma vitamina D não vai ajudar uma paciente dessa? Se precisar da pregabalina, beleza, né? Vai usar numa dose pequenininha, para não deixar a pessoa chapada o dia inteiro. Não tratamento conservador. É isso. Aqui no estúdio tá falando besteira aqui, mas acho que não, né? Acho que não. Porque, aliás, a fibromialgia foi durante muito tempo considerada doença de mulher louca, né? E hoje em dia a gente sabe que, pô, é muito, o buraco é muito mais embaixo. Cara, tempo aqui, eu não sei se a gente abre para pergunta, 10 minutinhos, mas assim, eu tenho... Tem pergunta aí, galera? Se tiver pergunta, manda aqui. Eu queria só, enquanto a pessoa faz a pergunta aqui, eu queria passar por um tema aqui que eu não posso deixar de perguntar para Flávia e para o Diogo. Ih, meu Deus. Que tem relação com o intestino, que é um centro, e hoje em dia a medicina tradicional reconhece isso. Acabou essa história, né? Veja, olhar como é que são os exageros. Hoje em dia, a medicina tradicional reconhece plenamente algumas doenças funcionais do intestino e que o intestino tem muita relação com doença autoimune. Agora, é muito diferente dizer, como a gente ouve por aí, que o intestino é o centro de todas as doenças centro dos problemas face da Terra, né? E aí eu queria... O controle do corpo humano vem do intestino. Eu queria fazer 2 perguntas, e a pior eu acho que é para Flávia. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que vale a pena o Diogão... Me salva, Diogo. Vamos lá. Ó, eu te pisco, aí você responde por mim, tá? São 2 perguntas diferentes, né? A gente estava falando muito de predominância estrogênica e tal. E assim, cara, como é que o cuidado do intestino, é uma explicação que você costuma dar usualmente, mas que eu acho que vale a pena repetir para as pessoas entenderem mesmo, né? Como é que os cuidados com o intestino podem ajudar em doenças, né, que tem ali a predominância estrogênica como ali um fator não só causal, mas um fator que é associado, né? Por exemplo, o TDPM, SOP, ovário policístico, etc. E tal. Essa pergunta é fundamental até para entender os mecanismos fisiopatogênicos, né? Sexta-feira eu fui dar aula num curso de um amigo lá no Copacabana Palace. Eu falei isso, aí a menina levantou o braço assim e perguntou assim, como é que você sabe isso tudo? Eu achei incrível. Eu falei, quem que vai fazer uma pergunta mesmo? Eu sou do Como é que você sabe? Como é que você sabe isso tudo? Então vamos lá, isso é muito legal da gente entender porque faz parte do entendimento da fisiopatologia da dominância estrogênica, né? A metabolização do estradiol, ela depende de uma glucoronidação hepática. É uma marcação que o estradiol é recebido no fígado e essa marcação faz com que ele seja eliminado na bile pelas fezes e ele vai embora.
A mulher que tem dominância estrogênica, ela tem certos tipos de desbioses, né, certos tipos de alteração da flora bacteriana, mas a mais característica é o aumento de um tipo de bactéria que aumenta a produção de uma enzima chamada beta-glucuronidase. E o que faz a beta-glucuronidase? Ela desfaz essa marcação de glucuronidação que o estradiol recebe. Então, quando ele passa pelo intestino, ele tem essa marcação para ele ser eliminado direto. Sem essa marcação, ele é reabsorvido. E essa reabsorção faz com que ele recircule, ele volta para o fígado, sobrecarrega a função hepática e, por conta disso, há um aumento da produção do SHBG. Então, você tem, classicamente, essa mulher com dominância estrogênica, mesmo sem usar anticoncepcional, uma elevação do SHBG. Além de aumentar a quantidade de estradiol circulando, e nem sempre esse estradiol é um estradiol benéfico. Na hora de fazer essa reconjugação acaba acontecendo de um estradiol mais defeituoso, ela reconjuga estrona, 16-hidroxistrona ou 4-hidroxistrona. A analogia é um colar de pérola. Imagina que o estradiol é um colar de pérola e quando ele é glucuronidado, ele é quebrado. Então, ele é eliminado nas continhas. As continhas vão lá nas fezes. A beta-glucuronidase remonta esse estradiol, que estava só com as continhas, que seria eliminado diretamente nas fezes, e o estradiol recircula. Então, toda dominância estrogênica, a mulher, 100% das mulheres que têm dominância estrogênica, adenomiose, endometriose, ovário policístico, têm alterações intestinais, estufamento, distensão, constipação, diarreia, exatamente por conta dessa sobrecarga e dessa disfunção. E é por isso que, né, não dá para tratar doenças como essas sem tratar intestino. Impossível. Né? Aliás, jabá, né, na clínica MAP, uma das coisas que a gente está querendo colocar são exames assim, que fazem diagnósticos mais precisos. Eu acho que nesse caso específico, a metabolômica intestinal, exatamente para a gente olhar para a quantidade de glucuronidase ali intestinal é algo importante, né? Então, a gente em breve vai ter esse tipo de exame aqui no Rio. Essa vai ser uma característica, assim. Cara, eu estou procurando, né? Eu e o Diogo, a gente está procurando tudo que faz diferença para colocar ali, para que seja realmente um centro ali de excelência de medicina única e a gente possa... E já vou fazer um jabá aqui, ó. Se você é médico e tem dificuldade de marcar consulta comigo, a Clínica MAP já está com marcação de consulta aberta. Não tá, não, mas tá na lista de espera. Está na lista de espera. Então já está na lista de espera para marcações de consulta. E é um pouco diferente. A Clínica MAP é um pouco diferente, né? A Clínica MAP é uma clínica... Eu vou atender na clínica, mas ela é uma clínica que vai ter vários profissionais que a gente confia. Atendendo sob a nossa supervisão. Sob a nossa supervisão e também supervisionando a gente. Por exemplo, se eu pegar um caso de dengue, a Flávia vai me supervisionar. Com certeza. Vai me supervisionar, né? Então, esse vai ser um grande diferencial. E aí, né, a gente está terminando aqui, mas agora é a pergunta de ouro. Cabeludíssima. Flavinha, essa eu posso te ajudar, Flavinha. Não. Essa não pode, nem eu acho que posso, mesmo fazendo clínica médica e tal. Cara, a gente tá falando de intestino, tá falando de desbiose. Flávia, o que você acha desse negócio de desparasitação? O que você acha? Eu posso ajudar. Não, assim, mas explica assim tecnicamente, né? Assim, o que você, assim, algumas coisas que têm relação com o intestino. Então, por exemplo, desparasitação, que é uma coisa muito comum. Segunda pergunta, né? Relação de candidíase de repetição, que é uma doença da mulher com o intestino. E terceira pergunta, existe, e aí como infectologista mesmo, alguma indicação formal para uso de antibiótico em algum tipo de desbiose? No SIBO, por exemplo, eu sei que é discutido e tal, mas eu queria entender ali qual é a tua conduta, né? Na minha opinião pessoal, a gente deve evitar, assim, a não ser no SIBO ir em casos refratários, né? Mas na desbiose em si não me parece fazer sentido, né? Mas queria saber se você concorda comigo e falasse um pouquinho sobre essa questão de intestino e candidíase,
porque, né, isso, as mulheres sofrem com isso, e aí fica secando, eu brinco. Eu não vou falar isso. Fala sim, agora tu vai falar. Eu brinco que, cara, pô, se você tiver um intestino ruim, tu pode botar lá o órgão íntimo da mulher na air fryer pra secar, né, que não vai dar jeito, vai continuar tendo, né, porque é aquela história de que, assim, pô... Mas acho que a candidíase de repetição exatamente é essa. Não, sim, mas você tem que tomar essa atividade comportamental, mas se o intestino estiver colonizado, já era. Ali por Cândida, já é. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Então, olha só, começando pelo SIBO, né? Ou quando há necessidade de antibiótico num caso de disbiose. Eu só uso antibiótico em caso de diarreia por colostrídio. Aí realmente tem indicação. Aí eu uso antibiótico. Fora isso, eu não uso antibiótico. Não sei se é essa a resposta que você quer. Desparasitação. Não faço. Só faço quando realmente o paciente tem uma gastroenterite, né? Por algum parasita. Aí eu vou tratar. Cara, eu não consigo entender o sentido. Eu não faço tem isso. sentido. E pego pacientes na minha clínica que vêm sendo desparasitados pelas redes sociais com problemas sérios. De imunidade, principalmente. Porque mexe de uma maneira que... Lavagem. Faz lavagem. Entendeu? Então, assim, eu não faço. Assim, de verdade. Cara, não faço. Com café, outro dia eu vi essa. Cara, tem gente que paga caro na clínica do Barbudo lá de São Paulo, mas não, então E, gente, olha só. Não tenho nem conhecimento para tal, não pratico, não faço. Pelo amor de Deus, as pessoas que assistem isso aqui... É muito... Vai ter um monte de comentário embaixo aqui desse vídeo. Que não sei o quê, porque eu fiz e funcionou, porque eu não sei o quê. Assim, pelo amor de Deus, medicina é isso. Medicina é discussão. É discussão, cara. Aí eu vou terminar a candidíase e os dois vão ficar orgulhosos da minha pessoa. Primeiro, vamos lá. A candidíase realmente tem ligação, sim, com o intestino e tem ligação com o que você come, né? Açúcar, né? Alimenta fungo, isso é fato, acontece. Então, você mudando a alimentação e fazendo algumas suplementações, você consegue resolver a cândida, sim. Agora, o que eu vejo em muita mulher mais velha... com diagnóstico de cândida, que no fim das contas não é cândida, já é o climatério, já é o ressecamento vaginal, já é um estriol, creme vaginal, não é candidíase. Porque às vezes, eu estou com uma coceira, eu estou com uma ardência, falei, tá saindo alguma lesão, alguma creme? Não tem, já usei fluconazol, já usei traconazol. Falei, não é candidíase, né? Já é o ressecamento vaginal da saúde da mulher. Então, como a gente consegue linkar as coisas, né? Belo diagnóstico diferencial. E eu pego se eu não me engano, muito. Eu ouvi você falar isso, que além de ser um diagnóstico diferencial, tem um papel imune. Ali. Altera mortalidade. Uma das causas mais importantes, se você, como infectologista, sabe, a velhinha idosa quando interna no CTI... infecção urinária, a principal causa de óbito em mulher. Principal causa de óbito em mulheres idosas no CTI, interna por infecção urinária, faz sepsia urinária e morre por conta de sepsia urinária. Agora, uma infectologista prescreve o quê? Estélio. Estélio? Lindo! Me mata de orgulho. Você sabe quando eu trabalhava no CTI, eu fazia estélio vaginal, né? E eu tinha uma rotina no Santa Terezinha que falava assim, mas por que você está fazendo essa merda? Estriol. Falei, bicho, tem indicação, cara. Ela tem atrofia vaginal. Se a gente não tratar, você não resolve. Aí você tratava e ficava ótimo. Você não precisa fazer, que às vezes é até meio agressivo, né? A vulva, a vagina dessa senhora já está atrofiada. Toda atrofiada. Você não precisa penetrar. Se você passar por fora já melhora, ajuda. cara. E aí, mais um exemplo da tal da medicina única. É óbvio que se alguém tiver candidíase e tiver sintomático... Não, vai tratar, gente. Óbvio. Fluconazol, itraconazol, óvulo, o que precisar, né? Né? Mas... Eu preciso saber o diagnóstico diferencial. Preciso entender o que está... Primeiro, o diagnóstico diferencial. Será que é candidíase? Será que é ressecamento? E segundo... Qual a causa? Cara, por que isso está acontecendo, né? Está diretamente relacionada à imunidade. Se for cândida, né, está relacionada à imunidade. Né? Cara, é um intestino que está recebendo ali muita fermentação. Muita. E, portanto, propício a crescimento de cândida. Eu tenho que atuar ali, porque toda vez que a imunidade, entre aspas, baixar, né, para falar uma linguagem mais fácil, cara, você vai ter, né? E, mais do que isso, assim, você pode ainda, melhorando a saúde hormonal, melhorando a imunidade em si, junto com essa questão do intestino, ajudar a prevenção. Olha quanta coisa a gente falou, é gigantesco, cara, gigantesco. Mas isso é muito legal. O que a gente acabou de falar aqui? A gente acabou de falar que não existe uma medicina diferente da outra. As coisas se somam. Do paciente internado no CTI se beneficia do cuidado do intestino e do uso de estélio, até a mulher com dominância estrogênica se preocupando com a saúde intestinal. Ou seja, é isso. Galera, isso aqui é uma aula de medicina.
eu espero que vocês assistam isso, revejam, deem valor, porque assim, é uma aula de medicina muito interessante, prática e que vale a pena rever, porque tem conceitos aqui muito importantes que todo médico vai praticar no dia a dia. Acho que está aqui no nosso tempo, não sei se... Acho que não vai dar muito para... Porque o animal, esse animal que vos fala, atrasou pra caramba. O animal que sou eu aqui. Geralmente, Flávio, a gente deixa ali um tempo, liga aqui o Instagram, pede pro pessoal fazer umas perguntas e dar umas respostas. Mas eu abri uma caixinha no meu Instagram. Quem for seguidor aqui do Dr. Guilherme ou do Dr. Diogo, podem mandar na minha caixinha que eu respondo para vocês. E se quiser, marca a gente que a gente ajuda nas respostas. E marco os meus mentores. Então, assim, eu quero te agradecer, né, assim, por esse bate-papo. Copacabana, Barra da Tijuca, vocês merecem. É uma viagem. É uma viagem. Cara, deixa, assim, faz um merecido jabá aí assim, das tuas redes sociais, porque eu acho, aliás, as redes sociais da Flávia são super legais de acompanhar. Por exemplo, eu fico muito impressionado, assim, né? Como ela mostra a vida dela acontecendo de verdade, assim, né? Enquanto, por exemplo, existem médicos, ela às vezes, né, a tua doença entra em remissão lá, e você fica com algumas manchas vermelhas e tal, e aí você fala, se fosse, né, você não fala exatamente assim, mas eu vou me dar a oportunidade de falar. Se fosse 90% dos médicos tinha essas manchas aqui, os caras mandariam eu parar de ir pra praia, de pegar sol, de fazer atividade física com medo de piorar. Pelo contrário, se eu for me expor ao sol, vitamina D, isso aqui vai melhorar. Cara, no dia seguinte já não tem mais nada. Eu acho isso sensacional, porque você mostra na prática aquilo ali que você estuda. Então é legal acompanhar né, o teu Instagram. Então deixa ali o teu jabá. E também é o seguinte, que agora você tem que falar com o maridão, que ele não pode recusar. É o seguinte, médico precisa entender de um pouco de educação financeira, mas não essa educação financeira né, de economize para você ganhar mais dinheiro, porque isso aqui qualquer imbecil sabe. Então, fala com ele, vê se ele não quer me falar um pouquinho sobre isso pra gente. Ele é um cara que entende bastante disso, né, especialmente pro médico, porque eu acho que é um assunto importantíssimo. Então, eu tô convidando na frente da esposa para não poder... para não dizer não. Não, vai ser um prazer. Ele tem vários médicos, ele tem mentoria, tem vários médicos na mentoria dele. Eu acompanho, e se ele puder vir conversar e tal, vai ser um papo muito legal também. Né? Mas, dito tudo isso, né, palavras finais de Flávia Cohen. Eita, caramba, assim, de repente? Olhe para a câmera, verdade. Tá bom, foi um prazer enorme estar aqui. O que eu digo sempre assim nas minhas redes sociais, né? Que nada é fácil, mas tudo é possível. Às vezes os pacientes vêm até mim, doutor, eu quero me livrar dos remédios como você. Eu digo, é possível, não é fácil. É um caminho longo, é um caminho árduo, é um caminho sofrido. Mas se a gente tiver a nossa rede de apoio, se a gente tiver as pessoas corretas ao nosso lado, a gente é capaz de conseguir. Com certeza. Se não conseguir ficar 100% livre das medicações, a gente consegue fazer uma redução importante dos remédios, consegue mudar o estilo de vida, a alimentação, incluir suplementação e levar uma vida mais leve, que eu acho que é isso que todo mundo merece, né? Levar uma vida com mais leveza e com pessoas boas, assim, próximo da gente, que eu acho que isso também muda a energia e coloca a gente lá para cima, entendeu? Isso vale a pena. Diogão, palavras finais aí, você que costuma encerrar. Geralmente ele encerra assim, não tem nada pra falar. Já foi dito tá tudo. Bom, Só agradecer a Flavinha. É um prazer ter a Flavinha aqui. Valeu, eu acho que você chora, cara. De vez em quando ele chora. Mas tem que ter muita emoção, né, cara? Só a Dona Leila, não é? A Dona Leila não faz chorar a aula, a Dona... mais ou menos, ele dá uma chorada do nada. Esse mapa eu não chorei, cara. Eu chorei. Você chorou. A gente inverteu.
Só agradecer a Flavinha. Obrigado por estar aqui com a gente, Flavinha. É muito bom ter cercado de bons médicos como você por perto. A gente sempre diz isso. A gente tem muito orgulho de cada vez mais a gente ver os bons médicos migrando e entendendo isso, né? Que não é uma escolha de 880, né? De lado A e lado B. É uma soma. E aí você entendendo um pouco de hormônio, entendendo suplementação, você agrega o seu atendimento de uma forma completa. Obrigado. Foi ótimo ter você aqui. E é legal, né, de mostrar isso aqui acontecendo, porque às vezes quando a gente vai dizer para as pessoas que eu e o Diogo, a gente tem um interesse em fazer com que a carreira do médico, independente do estágio onde ela esteja, né, melhore. E aí a gente fala de parte técnica, de mentoria, a gente fala de, né, marketing, tanto de ensinar a pescar quanto dar o peixe, né, no sentido de promover eventos assim como esse, né, de falar sobre gestão, de falar sobre questões de mentalidade, de falar sobre, sei lá, organização de consultório, de 20 mil coisas. Eu acho que talvez quando a gente explica, como é bastante coisa, a ficha meio que não cai tanto, né? E ter a oportunidade de conversar, de explorar a vida de cada um que está com a gente, né? Daqui a pouco, muitos vão ter a oportunidade de trabalhar com a gente, como a gente também já teve muita oportunidade de trabalhar com pessoas que ajudaram. Acho que esse é um grande espírito e a gente só quer que esteja com a gente quem tem esse espírito e você, sem dúvida nenhuma, tem, né? Então, a gente também, né? Eu posso falar no meu nome e no nome do Diogo, assim como, né, você falou em gratidão, nós somos bastante gratos por ter médicos, né, como você, com teu nível ali de medicina, de experiência de vida, de carreira, aceitando, vamos dizer assim, de certa forma, ser mentorada pela gente de alguma maneira, porque isso é uma coisa importante e significa muito para a gente também. Com certeza. Não chorou, mas... Mas, minha gente, então mais um Mapcast que vai para conta, né? Falamos muitas coisas hoje, tivemos sessões cutucadas, cada vez... Hoje foi leve, né? Foi de leve. Você fica medindo palavras. Cara, falamos sobre o intestino, hormônio, doença autoimune, injetável, carreira médica, história de vida da Flávia, transição de carreira, crítica. Volta e assiste de novo, porque tá tudo isso esmiuçado. E isso, como eu sempre falo com o Diogo, é um projeto que está só começando. A gente vai começar a divulgar cada vez mais isso. A gente tem outros projetos aí em mente de divulgação, né? A gente tem material humano dentro do MAP, do M100K, que é, cara, absurdo. Então, não dá espaço para essas pessoas, para as pessoas que estão com a gente, não tem cabimento. Então, a gente está trabalhando muito para isso. E eu espero que as pessoas, tanto as pessoas que não são médicos, que estão interessadas em saúde, prestem atenção que tem pontos muito importantes para a sua saúde aqui. E os médicos, né, consigam entender um pouquinho aqui, tirar lições de como dá para conciliar a medicina funcional, a medicina tradicional, para melhorar a saúde dos pacientes, como dá para conciliar isso tudo também com aspectos ali relacionados a sucesso, a carreira, também para melhorar a sua própria saúde física, mental, financeira, porque no final de contas tudo isso é importante. Nos vemos no próximo Mapcast.